Olá amigos, aqui quem fala é o Adenilson Simões. Bom gente, eu estava lendo aqui o livro de Juízes, o capítulo 6, e achei bastante interessante o que esse livro, ele, de uma forma tão clara, ele vem informar que o verdadeiro anjo do Iod-Ré-Vav-Ré, como nós estamos vendo aqui no verso 11, ó. Anjo do Iod-Ré-Vav-Ré, que nós consideramos ser o próprio Messias, ele é o próprio Iod-Ré-Vav-Ré. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque existe esse impasse. Não, ele era o próprio Eterno, ele não é. Na minha leitura e na minha concepção, no meu entendimento, tanto o anjo como o próprio Iod-Ré-Vav-Ré, eles são a mesma pessoa. E como eu tirei essa conclusão? Através dessa leitura aqui, ó. Então veio o anjo do Iod-Ré-Vav-Ré e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Iod-Ré-Vav-Ré lhe apareceu e lhe disse: o Iod-Ré-Vav-Ré é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. Nesse caso aqui, essa palavra Senhor aqui, do verso 12, você pode ver que tem uma referência aqui, que significa Adon ou Adonai, que quer dizer dono. Ai, Senhor meu, ou como é conhecido na nossa língua portuguesa como um pronome de tratamento. Se o Iod-Ré-Vav-Ré é conosco, vou aqui aumentar aqui, vocês veem em cima. Se o Iod-Ré-Vav-Ré é conosco, por que nos sobreveio isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Iod-Ré-Vav-Ré subir do Egito? Porém agora o Iod-Ré-Vav-Ré nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Iod-Ré-Vav-Ré para ele e disse... Então, vocês captaram a mensagem? Que o Gideão, ele está conversando com o anjo do Senhor, do Iod-Ré-Vav-Ré. E aqui o escritor, ele afirma: então se virou o Iod-Ré-Vav-Ré para ele e disse: vai nessa tua força e livra Yal-Shurum da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, se você perceber, o próprio anjo do Iod-Ré-Vav-Ré que está conversando com Gideão, dentro dessa narrativa, ele é o próprio Iod-Ré-Vav-Ré. O escritor, ele deixa bem claro essa afirmativa. E ele disse: ai, Adonai, meu, com que livrarei a Yal-Shurum? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Iod-Ré-Vav-Ré: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Iod-Ré-Vav-Ré, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes.
Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Elohim lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim fez, e assim o fez. Estendeu o anjo do Iod-Rê-Vav-Rê a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Iod-Rê-Vav-Rê desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Iod-Rê-Vav-Rê e disse: Ai de mim, Iod-Rê-Vav-Rê Elohim, pois vi o anjo do Iod-Rê-Vav-Rê face a face. Porém o Iod-Rê-Vav-Rê lhe disse: Pai seja convosco, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Iod-Rê-Vav-Rê e lhe chamou. Deixa eu subir aqui um pouquinho. E lhe chamou o Iod-Rê-Vav-Rê Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abizerita. Então interessante aqui vocês notar nessa referência aqui do 5, ó, o Iod-Rê-Vav-Rê é paz. Dá uma analisada ao que tem aqui no rodapé. Aqui, ó. A referência, o número 5, o Iod-Rê-Vav-Rê Shalom. Ou seja, o Iod-Rê-Vav-Rê é paz. Então essa narrativa, ela, no meu entendimento, deixa bem claro que tanto o anjo do Iod-Rê-Vav-Rê como o próprio Iod-Rê-Vav-Rê é um só. E é justamente isso que o Yehoshua, ele afirma quando diz que eu e o Pai somos um só, somos a mesma pessoa. Não existe essa ideia de trindade, entendeu? A própria Escritura, ela responde às dúvidas que muitas pessoas têm sobre essa questão. No verso 15 e na referência por número 4, temos aqui, ó, o verso 15 do 4, no hebraico, Adonai, referindo-se a Elohim. Adonai, referindo-se a Elohim. Isso nós podemos ver aqui no verso 15. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Yashurum? Ou seja, ele usa um pronome de tratamento, que no hebraico se chama Adonai, que é dono. Então, esse pronome de tratamento ele pode ser usado livremente. Agora, quando chega no nome do Eterno, que é o Iod-Rê-Vav-Rê, que era para estar o nome Iod-Rê-Vav-Rê, está aqui a palavra em maiúsculo Senhor. Era para constar aqui o seguinte, ó. O Iod-Rê-Vav-Rê é paz. Ou seja, o nome do Eterno era para constar aqui. Eu vou dar uma analisada aqui na Bíblia de Jerusalém, para vocês
verem. Juízes, capítulo 6. Capítulo 6 e verso 24. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa aqui pegar o foco.